Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Metal News. Toda terça-feira às 10h30 da manhã, ou quase toda terça-feira às 10h30 da manhã, aqui no canal do YouTube do Metal News ou na sua plataforma de podcast favorita. Comigo, no nosso home office, sempre ele, Tibone, meu querido irmão. Como é que você tá? E aí, meu querido, tudo bem? Eu tô ótimo. Domingando aqui. Hoje estamos gravando domingo, né? Porque a gente não tem muito o que fazer no domingo. Mentira, a gente tem coisa, mas a gente resolveu gravar, né? Exato. A gente tem coisa, a gente prefere estar gravando. Exato. A gente vai, fofoca. Isso, exato. Exatamente. O programa de hoje vai ser um pouco sem tema, mas com tema. Vamos falar um pouquinho sobre do que a gente gosta no heavy metal. Eu tava usando o manto sagrado. Sempre, né? Qual metaleiro que não tá sempre de camisa de banho? Seja domingo de tarde em casa, seja sexta-feira de noite no show. Exatamente. Vamos lá. Tia, irmão, vamos começar com... Vamos jogar aqui pro pessoal, né? A gente fez um planejamento, estamos levando mais a sério isso daqui, e a gente queria ter um assunto quente pra falar. Mas a gente não tem. Não vamos falar sobre Baby Metal voltar pro Brasil, porque os ingressos ainda não saíram e... Eu não vou ter dinheiro. Você... nem eu vou ter. Eu não vou ter, mas eu tô me dando de aniversário. Foda-se. É isso aí. Tá ótimo. Paciência, né? Mesmo meu aniversário e é isso aí. Isso aí. Exato. A gente não tem nenhuma treta entre aspas, pra falar. Eu gostei, mas tem muito melhor deixar quieto. A gente não quer. A gente tá de não quer viver de treta. A gente não vai viver de... Em alguma... Tipo, né, a gente falou sobre o Angra, exato. Aquela coisa do hiato não é hiato, aquela... Beleza. Né? Exato. Exato. Então, já que a gente tava um pouco sem assunto, eu pensei, por que a gente não fala um pouco mais do que a gente gosta pra galera que tá começando a conhecer? Porque vocês estão começando a seguir mais a gente aqui no YouTube, e a gente agradece muito. Continuem assim. Por favor, a gente tá gostando muito desse projeto. Esse projeto aqui. Clica no botãozinho aqui, depois tem o sininho, tem o coraçãozinho, tem não sei o que, faço todas as paradas. Exato. A gente tá fazendo vários vídeos sobre bandas agora pro Bangers Open Air. Então, obrigado pela audiência e pelo carinho que vocês estão dando pra gente. Comentem também, sempre. Exato. Tudo. Exato. Na verdade, eu leio e mando pra ele, porque ele não acessa o estúdio do YouTube. Mas tudo bem. Porque eu não sou a pessoa mais tecnológica que existe. Você é programador. Eu não sou a pessoa mais tecnológica que existe. Você é programador. Eu não sou a pessoa mais tecnológica que existe. Eu não gosto de feitiço. Enfim. Vamos voltar ao assunto. Okay. Ao não assunto. Nós, né, como praticamente muitos headbangers, roqueiros, etc., começaram ouvindo rock, ouvindo um hard rock, um heavy metal, e aí descobriu, ou não, mas a maior parte descobriu, que existe uma infinidade de subgêneros por aí, né? E, pra quem não sabe direito, né, ou não percebeu, talvez, eu sou o cara do power metal, eu sou o cara do folk, eu sou o cara do melódico, tô ali no classic rock, tô no new classic rock, etc e tal. E você, tia? Em que pedaço desse guarda-chuva você tá? Atualmente eu ando muito no Melodeath. Eu ouço muito death metal no geral, mas eu tenho ido mais pro lado do Melodeath. E assim, basicamente, quanto mais estranha a banda, mais atenção ela consegue me ter. Eu não tô muito assim, eu não quero música previsível. Quando eu começo o riff, eu sei onde o riff vai acabar, normalmente eu já ouvi isso antes. Então eu tenho ouvido muita coisa assim que não é previsível. Então o prog me pega muito. Tipo, né, as vertentes que tem essa mistura com o prog me pegam muito, até mesmo do Djent, aí, coisas mais novas, modernas, mas que tem essa pegadinha meio prog. E death, tipo assim, quando é death prog, então, nossa, o technical death metal, essas coisas assim, eu tenho ouvido muito.
Ou seja, você junto com parte do Angra acredita que prog é o melhor estilo dentro do heavy metal? Parte do Angra. Parte do Angra! Não, eu Tem, entendi. tem um vídeo do Rafael Cassuto, do ano retrasado, Uhum. aqui no Rio, no show do Temple of Shadows, que ele pergunta pro Rafa, pro Andreoli e pro Marcelo qual é o melhor estilo, qual o pior e o melhor estilo naquela brincadeira. Sim. E eles falam do que. Os três falam de prog. Então, tanto o Andreoli quanto o Marcelo chegaram a tocar em banda cover Dream Theater, né? Eles adoram. E assim, fazendo justiça, né? Tem um pouco de progressivo em algumas músicas do Angra, né? Não é uma banda de prog como eles gostariam. Não é uma banda de prog como o Rafael gostaria, não é. Não Mas é. ele já tá aceitando mais que eles são da casa perdida. Tá. Aquele vídeo que eu te mandei da Billboard, maravilhoso. Isso, exato. Pô, maravilhoso, né? Então, tipo, tem um pouco de prog. No Temple of Shadows tem um pouquinho ali, mas pra mim ainda flerta muito mais com Power Metal do que com prog, na minha opinião. Exato. Eu colocaria eles no lado assim, Power, do Power Prog, e colocaria o Symphony X no lado Prog do Power Prog. Os dois são Power Progs, mas o Symphony X é muito mais Prog e o Angra é muito mais Power. Mas os dois caem na mesma caixinha, digamos assim. Então, tipo, eu fiz essa pergunta um pouco instigando também, né? Porque, por exemplo, eu não sou um cara de ouvir muito prog, mas algumas músicas do Dream Theater, por exemplo, eu gostei. Mas isso é culpa do Mike Portnoy no Drumeo. O Portnoy é uma figura eu confesso, eu achei... Veja bem, não sei das tretas e tudo mais, porque já teve uma pessoa que já foi me contar algumas tretas, e eu falei, cara, não tinha a menor ideia disso. Mas ele é uma figuraça, uma pessoa à parte. Ele é. Porém, o prog... Cara, eu não sei o que é, mas o prog não me pega direito. Eu sei o que é. O quê? O prog não tem as melodias tão marcadas, não tem o refrão pegajoso que o Power e o Folk e o Symphonic, todos os estilos preferidos têm. É isso. Eu gosto de melodrama, né? Você já falou isso pra mim uma vez. Exato, gosto de melodia. Eu gosto de melodia. Mas isso é culpa do meu pai. Não, tudo bem, não é mérito gostar de melodia. Não, eu sei. Mas eu só tô falando, isso tem muito culpa do meu pai. Meu pai que me jogou na parte de melodia e tudo mais. Mas eu comecei a ouvir um pouco mais de Nevermore, por exemplo. Que já puxa um pouquinho mais pro... Exato. Vou jogar o pêndulo um pouquinho mais pro lado ali menos melódico, mais técnico. Exato. Porque Nevermore vai tocar no domingo do Bangers. E aí eu acabei ouvindo, eu falei, pô, legal, interessante. Nevermore é muito bom. Sim. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Eu não sei de quem tu tá falando. Eu tô pensando na... Ai, meu Jesus. A Courtney do... É Courtney o nome dela, meu Deus do céu? Do Spirit Box. Isso. Eles são... É Courtney LaPonte. Isso. Eles são prog, não? São. Eu considero James prog. Entendi. Então, eles, quando eu comecei a ouvir alguma coisa, eu também curti. Mas prog nunca foi um negócio, como eu falei, nunca me capturou de um negócio assim. E aí, pra mim, né, o power metal, de forma geral, como tem uma coisa muito mais, eu vou falar isso entre aspas, tá? Virtuosa, me pega mais. Eu sou cria dos anos 90, né, que assistiu muito Cavaleiro do Zodíaco, e o Hakusho, Shurato, então isso sempre foi um negócio que me pega. Às vezes o meu conforto envolve na fantasia. Então, às vezes, eu quero ver umas coisas de fantasia. Um live action japonês, alguma coisa do tipo. E as músicas de Power me levam um pouco pra esse lado. Lugar. Exato. Só que, recentemente, eu tenho ouvido muito Symphonic com um pouco de melódicos no meio ali, assim, né? E, tipo, por exemplo, muita gente acha que eu vou pro Nightwish, por exemplo. Sim. Só que eu não vou pro Nightwish. Eu vou pra novas bandas que eu tô escutando. Sim. Que são de Symphonic, indo pro melódico e tudo mais. Né? Por exemplo, Amarante, que também vai tocar no Bangers. Eles são uma mistura de vários gêneros, porque eles são 3 vocalistas. Cada um com estilo único. Exato. É um vocal feminino limpo, um masculino limpo e um gutural. Isso.
E volta e meia tem aquela coisa meio power, aí vem puxa um pouco pro prog, aí vai um pouco de... Joga música eletrônica junto. Isso é muito legal, né? Isso é maneiro pra caramba. E, né, já que falando de coisas que eu tô aprendendo a ouvir, né? Por mais que Metallica sempre foi do trash, né, por assim dizer. Dá pra dizer que pelo menos até o Injustice for All ali era bem... Era o máximo de trash que eu ouvia. Uhum. Aí, esse ano, você me mandou o álbum do Creator e até o momento foi um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano, foi o do Creator e do Rob Zombie. O novo do Rob Zombie, que é metal industrial. Exato. Né? O Creator, então, por sinal, o disco tá muito bom. Não, o disco do Creator está absurdo. Tá muito bom. Mili Petrosa é uma máquina de riff. O cara tá 40 anos metendo riff atrás de riff aí e não parece parar. Nossa, não, e eu não sei se eu comentei isso com você. Enquanto eu ouvia, porque o que eu faço muito? Quando eu lanço um disco novo, eu fico ouvindo ele em looping. Uhum. Porque eu sei que às vezes, principalmente estilos diferentes do que eu tô acostumado, eu demoro pra engajar na coisa. Por exemplo, o Angels of Demolition, do Black Label Society. Eu gosto muito do álbum. Mas depois que eu fiz a matéria e o videozinho, eu dei uma parada. Sim. Eu dei porque tá no canto que eu gosto ali do melódico, mas eu sinto falta de alguma coisa. Então eu falei, vou deixar de lado, porque eu comecei a ter um carinho por esse álbum. Mas estou ouvindo as outras deles por causa do Bangers, e aí eu falei, porra, caralho, etc e tal. Né? E o Creator eu não tive esse problema. Creator, eu continuo ouvindo. Sim. E o Creator, assim, que tu pegar da discografia agora pra trás, provavelmente vão ser gratas surpresas. Porque o Creator é uma banda muito, muito constante. Com certeza. Que é o que eu vinha falando do Exodus até o último disco, pelo menos o Exodus não era uma banda de experimentar muito, assim. Né? 1 ou 2 discos aí de 40 anos, e o Creator também é uma banda que não é muito de experimentar. Eles fazem o que eles fazem e fazem bem. Né? E o que você tem ouvido de diferente? De diferente. Bom, não é metal, mas eu tenho ouvido muito Engine de Portine. Cara, todo mundo fala dessa merda pra mim. Eu ouvi só falar, me perguntaram ontem numa festa, e eu falei, claro, sei o que é, ainda não ouvi. Não faço ideia do que é. Então, é uma dupla de Montreal, da região de Quebec, que eles tocam música instrumental microtonal. Claro que você ia gostar disso. Óbvio. Mas claro que então, assim, a minha primeira reação quando eu ouvi, eu falei para um amigo meu, eu falei assim, cara, lançaram o Primus 2.0 antes do GTA 6. Foi esse o meme. Tipo, porque pra mim soa muito parecido com Primus em várias coisas, tipo, na loucura da música, na insanidade de tudo, mas é diferente. Então, eu tenho ouvido muito Engine de Portine, porque aquilo que eu falei não é previsível. Definitivamente não é previsível. Tem tudo ali no meio, exceto previsibilidade. E assim, dentro do metal diferente que eu tenho ouvido, eu tenho procurado algumas bandas um pouco mais, assim, extremas. Eu voltei a ouvir Cannibal Corpse, que é uma banda que eu não ouvia fazia bastante tempo. Morbid Angel, que é uma banda que eu não ouvia há bastante tempo. Cattle Decapitation, que é uma banda que eu não conhecia quase nada e que eu tô pegando agora pra acontecer. Então, pegando algumas coisas um pouco mais dentro dessa parte do death metal, do melodeath, mas, né. Isso que eu ia perguntar. É tudo dentro ainda do guarda-chuva. Exato. Eu colocaria tudo dentro do melodeath. Death melodeath. Nesse sentido, eu acho que eu tenho um pouco mais de experimentação em coisas menos pesadas, por assim dizer. Porém, eu tenho meu pé de vez em quando ali. Tanto que a Amon Amarra é uma das bandas que eu mais ouço. Sim. Soilwork também é uma das bandas que eu mais ouço. Sim. A gente sabe o motivo, né, do Soilwork. Mas eu sei se todo mundo sabe o motivo do Soilwork, né? Mas assim, eu gosto de novo, death metal melódico. Tem melódico ali, então... Então, o melodeath tem essa questão da melodia ali no death metal, né? Que o death metal clássico não tem... Aliás, o death metal clássico, na minha opinião, tem. Depois se perdeu ali na metade dos anos 90 até 2000 e lá. E agora voltou a se resgatar essa parte mais melódica do death metal. Porque se tu pegar os primeiros discos do death ali, o Scream Bloody Glory, o Leprosy, tem melodia ali. Pegar os primeiros discos ali do Venom, um pouco mais do black metal, mas assim também tem melodia ali. Merciful Fate,
muito cheio de melodia. Depois a coisa ficou um pouco mais reta e tal, e agora voltou a ter mais liberdades melódicas. Era assim, dentro de certas bandas de metal, em geral. Eu lembro da gente no ano passado no Bangers, né? Uhum. Você não conhecia Dynasty. Você não conhecia. Eu comecei a ouvir. Nada. Você nem ouviu, que eu sei, que você me disse eu que você não ouvi uma ou duas daquelas 30 que tu mandou. Tu mandou 2 discos, um disco, eu não sei, uma coisa assim. Eu mandei o último disco, que eles tocaram a maioria das músicas. Isso, eu ouvi uma ou duas. Exato. Talvez uma, provavelmente. Por conta disso que a gente começou a fazer a porcaria das playlists antes de festival, show, etc. Para as pessoas, pra gente ouvir as paradas. Né? Muito bom. Muito bom. Né? Pra ninguém ficar pulando, né? Mas eu lembro que você conseguiu aproveitar o show. Sim. Mesmo não conhecendo. Exato, bem toda, legal, né? pô. Banda muito boa. Isso é um negócio que eu acho que é legal pra caramba em festival. Da gente conhecer algumas bandas novas. Várias bandas que eu acabei conhecendo por conta dos últimos festivais que a gente foi. Bangers, Summer, Notfest, Monsters. Eu não conhecia o Opeth. Aí, viu? Eu não conhecia o Opeth. Tá aí o Prog de novo aí, voltando pro assunto. Exatamente, o Prog voltando, exatamente. Já falei, cara, um dia se você, Rafael, Felipe e Marcelo conversando sobre Prog, eu vou querer guardar isso na minha mente. Tá? Mas, né, outra coisa que eu gosto muito de ouvir, e às vezes eu esqueço, porque vem naturalmente, é o famoso classic hard rock heavy metal, né? Por exemplo, vai ter um Winger. Vai ter um Winger no Bangers. E sabe qual foi a minha reação quando eu fiz a playlist? Porque eu vou no domingo, né? Sim, claro. Eu fiz a playlist, aí pera, eu conheço essa música. Pera, são eles! Tipo, pra vocês terem noção de como eu realmente... Não é que eu desconheça as bandas. Eu às vezes não faço ligações. É simples assim. Não conecta uma coisa com a outra. Queen Shire foi a mesma coisa. O Winger foi isso agora. Mr. Big foi isso também. Eu não faço essas conexões. Eu gosto. A música tá na minha mente aqui, perdida. Aí vem Covid, deixou tudo ruim, e aí fudeu. Né? E falando em coisas diferentes também que eu gosto, In Flames. Eu estou ouvindo In Flames pra cacete. Tá muito bom. Uma das melhores bandas de Melodeath, né? Tudo conectado, melódico. Porra, In Flames, cara, é aquilo que eu falei. Quando saiu o Clayman, que pra mim é o disco do In Flames, tipo assim, não só eu, mas a internet inteira, cara, ficou procurando como é que eu faço esse som de guitarra. Caralho, isso é muito bom, eu quero fazer isso em casa. Aí, o Winger, caraca, o Winger. E aí, tipo, uma banda que é puxado também, que é o Smith Kotzen, eu também não conheço. Essa eu não fazia ideia. Essa aí pouca gente conhece porque isso tem um disco e meio, né? Mas é muito bom. Mas também, vindo do Rich Kotzen e do Adrian Smith, ninguém espera menos que muito bom. Cara, é muito bom. A dupla é sensacional. Eu sempre falo, o Rich Kotzen hoje, em 2026, é provavelmente o melhor vocalista de grunge e hard rock na atividade. E eu digo grunge porque, pra mim, ele é o único cara que eu colocaria no Soundgarden para substituir o Chris Cornell. O Chris Cornell é um dos vocalistas que eu considero assim, no nível mais top dos altos, ninguém substitui o Chris Cornell. Se o Soundgarden quisesse voltar e não for o Rich Kotzen no vocal, aí eu vou pegar... Em armas. Exato. Vamos ter que fazer revoluções. Grandes aspas. Porque realmente o Kotzen é um dos melhores vocalistas que tem hoje de grunge e hard rock. O Adrian Smith, não precisa dizer muito, né, cara? É só o guitarrista do Iron Maiden faz 40 anos, apenas. E a cozinha deles é a Julia Lage, que é a esposa do Rich Kotzen, brasileira. E o Bruno Valverde, que todo mundo conhece do Angra, né? Que sabe que tem uma coisa que aquele guri sabe fazer com a bateria, né? Nossa! É um monstrinho. Nossa. Ele é um... Vou fazer um relato aqui do show do Angra do Temple of Shadows, né? Eu tava perto do palco e a cada porrada da bateria que eu tinha, obviamente, tem os momentos de solo, aquela coisa. Claro. E eu fiquei olhando e eu falei, caraca, a potência dele na bateria é um negócio muito diferenciado. Não, ele toca pra caralho. Por isso que ele tá sendo requisitado por muito. Ele tá tocando com um monte de gente diferente, tá todo mundo chamando ele pra tocar, porque ele é extremamente talentoso. Esforçado,
Mas ele é muito talentoso. Tipo, Ele foi... Ele tava na lista de melhores bateristas do mundo, se não me engano, 2024 ou 2025? Ah, pode ser. Acho que foi 24. Foi quando lançaram Acho que foi Circles of Pain, né? Isso, acho que Foi foi 24. por conta do lançamento do disco, eu acho. Eu acho que foi 24. Pô, e veja bem, uma coisa que eu já comentei bastante com amigos, eu acho que comentei isso com você também, é muito bom a gente ver, tipo, esses músicos brasileiros, inclusive novos, então. Exato. que estão tocando com bandas grandes. Exato. Sabe? Temos tipo, aí bastante gente tocando em banda grande, são bem requisitados e bem vistos no mundo todo. Sim, cantores também, conseguindo espaço, sabe? Músicos de todas as formas. Acho isso legal pra caramba. Cara, com certeza. Cara, a gente tá... Esse programa vai agora dia 14, que é o dia que está saindo esse vídeo. 14. 14. Nós temos 2 semanas 14 até o Bang. É aniversário de alguém, não é? Não sei. Dia 14? É aniversário de alguém? Não é de aniversário de alguém, não. Acho que o pessoal tem que deixar os parabéns aí nos comentários aí e curtir 2 vezes esse vídeo por isso. Pode ser. Agradeço. Né? Agradeço. Estamos, então, na teoria, há 2 semanas do Bangers. 2 semanas, né? do Bangers. 2 semanas do Bangers. Então, pra galera que tá acompanhando o canal e já viu como a gente tá conduzindo os negócios, a gente vai fazer os próximos programas sobre o Bangers. Isso. Vai ser nossas expectativas. Vamos falar de bandas que a gente quer ver, que são bandas que, inclusive, algumas estamos falando nos nossos vídeos curtos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Exato. Né? Então, lá a gente comenta um pouquinho, mas a gente vai tentar fazer uma coisa mais extensa na outra semana. Né? E o programa do dia 28, que vai sair atrasado, porque a gente vai gravar na segunda-feira, isso, né? Vai ser sobre o que nós achamos do Bangers. Exato. Né? E nossas impressões. A gente faz primeiro o programa expectativas e depois a realidade. Exatamente. Mas eu queria adiantar uma coisa muito legal para vocês, é que a gente vai fazer isso pessoalmente. Isso. E isso, quer dizer, eu vou botar lá. O pós. O pós a gente vai fazer pessoalmente. E se vocês quiserem saber alguma coisa, deixem nos comentários. Principalmente pra gente poder falar pra vocês, porque tem muito... Por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não foi no festival Summer Bangers até hoje. Summer Bangers Open Breeze. Exatamente. Né? Meu querido, a gente tem que fazer mais programas que a gente fica falando nada com nada durante 20 minutos. Fica galhofando durante 20 minutos. Às vezes é bom a gente galhofar. Às vezes é bom. Até porque, convenhamos, né? A gente não precisa ficar falando tão sério sobre esses assuntos às vezes. Não é. It's only rock and roll. But I like it. Exatamente. Sabe uma coisa que a minha mãe ficou recomendando pra gente fazer? React. Sim. Sabe? Minha mãe e minha irmã, inclusive, gente, são bem assíduas do canal. Vou mandar um beijo pra elas. Amo vocês duas, meninas. Tá? E tem vários amigos que estão aparecendo aqui de vez em quando, sempre comentam alguma coisa comigo. Então é legal saber dessa nossa evolução. E também é legal a gente falar um pouquinho também da evolução do podcast, né? Você tá gostando, né, de fazer isso aqui, né? Sim, estou. Bastante. Que bom. Posso ficar galhofando minhas opiniões embasadas em absolutamente nada. Veja bem, se canal de futebol faz isso, por que nós não podemos fazer também? Exatamente. E como eu sempre falo, a música é o meu futebol da semana. Eu não acompanho futebol. O meu futebol da semana é encontrar os amigos para jogar um futebol é ir tocar com a minha banda, ou com as minhas bandas. Né? E falar sobre isso é falar de futebol. Então, pra mim, isso aqui nada mais é do que um terceiro tempo, como dizem por aí no futebol. Exatamente. Cara, eu tô empolgado pro esse nosso projeto do Bangers que a gente tem feito agora. Vai sair vídeo direto, vídeo curto, vejam. Direto, saiu o vídeo ontem pra quem tá vendo isso na terça, saiu o vídeo, vai sair amanhã pra quem tá vendo isso na terça, e só procurar ali, clica ali, procura. Exatamente. E faça as paradas digital. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana e a gente se fala todo dia e eu fico feliz por isso. Isso. Exato. É isso, pessoal. Até a próxima. Foi um episódio mais descontraído, mais nosso, mas foi por um bom motivo. Exato. Às vezes a gente precisa desopilar também. E afinal, é música, né? Tem que ser divertido. Exatamente. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Tchau!